Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas e muito obrigado a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Já temos, é claro, uma fanpage funcionando no Facebook. Nessa aula, vamos retomar um assunto interrompido anteriormente, que é a coesão textual. No caso, vamos falar da coesão sequencial ou sequenciação. Sendo que agora, vamos continuar estudando a sequenciação frástica. Como já dissemos numa aula anterior, a coesão sequencial ou sequenciação ocorre por meio de procedimentos linguísticos que estabelecem entre as diversas partes de um texto, diversos tipos de relação semântica ou pragmática. Isso ao invés de se fazer por meio de formas referenciais, como na coesão referencial. Sobre a coesão referencial, é um tipo de coesão que nós já tratamos em outras videoaulas anteriores. Também em aulas anteriores, nós falamos sobre a sequenciação parafrástica, que é a coesão sequencial que se dá pelo uso de mecanismos de recorrência escrita. Recorrência de termos, recorrência de tempo verbal, etc. Isso são mecanismos de sequenciação parafrástica. Só que a sequenciação frástica se dá sem o uso dessas recorrências. Na última aula sobre coesão textual, nós estudamos o primeiro procedimento desse tipo de coesão textual, que é a manutenção temática. E nessa videoaula nós vamos estudar o segundo mecanismo dessa sequenciação, que é a progressão temática. Bem, primeiramente vamos dar alguns conceitos iniciais. Os conceitos de tema e rema. São conceitos relativos a um enunciado escrito qualquer. E esses conceitos podem ser avaliados sob duas perspectivas. A primeira perspectiva é a perspectiva oracional, que entende como tema o assunto de que o enunciado fala, enquanto que rema é aquilo que o enunciado fala sobre o tema. Outra perspectiva é a perspectiva contextual, que entende o tema como a informação deduzida pelo contexto, enquanto que o rema, nesse caso, é a informação não deduzida pelo contexto. Mais do que escolher a perspectiva que nós vamos usar, nós precisamos entender esses conceitos de tema e rema. A progressão temática pode ser estabelecida por meio de 4 tipos diferentes. Segue um quadro. A progressão temática linear ocorre quando do rema de um enunciado é extraído o tema do enunciado seguinte, como por exemplo, Santos Dumont foi o pai da aviação. A aviação é ligada a um dos meios de transporte mais seguros. A progressão temática com tema constante ocorre quando em um novo enunciado se acrescenta um novo rema para o tema do enunciado anterior, como na música de Adriana Calcanhoto. Cariocas são bonitos, cariocas são bacanas, cariocas são sacanas, etc. A progressão com tema derivado ocorre quando a partir de um tema principal derivam-se outros remas, como por exemplo, o Rio de Janeiro é uma das principais cidades brasileiras. O centro concentra atrações como Arcos da Lapa e Igreja da Candelária. Copacabana e Ipanema são praias conhecidas no exterior. O Cristo Redentor oferece uma visão panorâmica da cidade. E a progressão por desenvolvimento de rema subdividido ocorre quando a partir do rema de um enunciado anterior se desenvolvem outros temas para os enunciados posteriores. Como por exemplo, a pintura moderna se divide em várias vanguardas. O impressionismo, que buscava pintar a realidade a partir do ponto de vista do artista. O cubismo, que buscava dar uma ideia de quarta dimensão às figuras. O surrealismo, que buscava pintar imagens do subconsciente. Segundo alguns autores, ainda existe uma quinta categoria, que é a progressão com salto temático.
Mas no caso desse nosso canal, nós não vamos estudar essa quinta categoria. Essa quinta categoria, na verdade, nós vamos considerar como uma variante da progressão temática linear. Por que isso? Porque, no fim das contas, o efeito da leitura é semelhante. Bem, nessa aula nós retomamos o assunto de coesão textual, que é o estudo dos mecanismos linguísticos usados para fazer ligações entre as partes de um texto. Isso constitui, assim, a tessitura do texto. Mas na próxima aula nós vamos dar uma interrompida nesse assunto para voltarmos a falar sobre literatura. Nós vamos falar sobre o classicismo. O que foi o classicismo? Foi a estética literária do Renascimento, quando se valorizou a razão. E para se valorizar a razão, o homem resgatou os ideais de beleza da antiguidade clássica. Bem, esse vai ser o assunto da nossa próxima aula. Muito obrigado e aguardem a próxima aula.